O filme começa com uma lembrança. Mike está dentro de um helicóptero e tem uma missão junto de seu amigo Tommy. Tommy é brincalhão e Mike tem sua disposição mais séria. A missão dos snipers é um alvo, um homem de 65 anos, terrorista. Enquanto Mike está com a mira, Tommy e a voz no rádio o orientam. Ele percebe que a ocasião é um casamento e que o terrorista, que é o alvo, é pai do noivo. Mike hesita e então mente para o comando do rádio, dizendo que perdeu o alvo. E logo depois a dupla é localizada pelos terroristas e um breve tiroteio começa. Mike e Tommy são forçados a fugir e na fuga deixam os equipamentos de GPS quebrarem em uma queda. Depois de conseguirem fugir, graças a uma distração criada por Mike, a dupla é informada pelo rádio que deveriam cruzar o deserto para chegar em uma pequena vila para serem resgatados. Eles seguem a pé pelo deserto. Enquanto isso, Tommy tenta entreter Mike com suas histórias, até que uma placa voa aos pés de Mike. Na placa estava o aviso de um campo minado. Mike fica preocupado e leva aquele sinal de alerta muito a sério, enquanto Tommy acredita que é apenas uma placa voando pelo deserto. Despreocupado, Tommy anda para trás, bem na frente de Mike, criticando-o por ele ser sério demais. De repente, um clique é ouvido e uma explosão acontece. Tommy havia pisado em uma mina, o que o fez perder as duas pernas. Pelo barulho da explosão, Mike fica temporariamente surdo e quando dá um passo em direção a Tommy, ele ouve outro clique. Ele havia pisado com seu pé esquerdo também em uma mina. Enquanto Mike está incapaz de se mover para salvar a própria vida, Tommy agoniza no chão. Mike tenta acalmá-lo, lembrando-lhe de seu filho, mas nada adianta. Mike vê seu amigo atirar em sua própria cabeça. O que se segue é Mike sozinho no deserto esperando por ajuda sem poder tirar o pé do chão. Mike tenta contato com um comando através do rádio e explica a situação, mas foi informado que deveria aguardar o resgate até 52 horas. Sozinho no deserto, Mike enfrenta uma tempestade de areia que leva o seu rádio para longe dele. Sem esperanças de resgate, ele pega a arma e pensa em atirar em sua própria cabeça. Mas lhe aparece um homem daquela região andando pelo campo minado, sem a menor preocupação. Mike o chama, eles conversam. O homem caçou de Mike dizendo que ele deveria tentar dar o próximo passo. Quando o homem se vai, sem ajudar Mike, uma menina aparece e traz água para ele sem dizer uma só palavra e se vai. Faltando 38 horas para o resgate, Mike come sua última ração e se prepara para passar a noite. Com os restos ao seu redor, ele faz uma pequena fogueira. Quando a noite cai, ele ouve barulho, que não sabe se são cães ou lobos do deserto. Mike tenta espantá-los com tiros, mas é em vão. Os lobos atacam o corpo de Tommy, e uma outra mina explode, o que faz os lobos fugirem. Quando amanhece, o homem do deserto reaparece e novamente caçou de Mike, lhe perguntando se o seu nome, Mike, significa homem que não dá o próximo passo. Depois de alguma insistência, o homem do deserto ajuda Mike, pegando o rádio para ele. Após tentativas fracassadas de contato pelo rádio, o homem do deserto segura Mike com as suas duas mãos e diz: se torne homem livre, deve seguir em frente. Após isso, Mike começa a ter alucinações e vê em sua frente seu amigo Tommy lhe dizendo: fica vivo, irmão. Faltando 24 horas para o resgate, Mike vê que não era Tommy e que o homem do deserto deixara sozinho novamente. Mike começa a ter alucinações mais fortes, enquanto ouve bips de sinais vitais em um hospital. Em sua mente, ele discute com o pai que o abandonou enquanto se lembra de sua mãe internada. Tommy reaparece em suas alucinações, como que ressuscitando dos mortos e passa a fazer companhia para Mike, aconselhando-o. A noite novamente cai, e Tommy, que é uma alucinação de Mike, tenta convencê-lo de que todas as outras alucinações de seu pai e mãe, e até mesmo de Jenny, não eram reais. Jenny era a noiva de Mike, que ele havia deixado antes de partir para a guerra. Mike confessa que teme ser como seu pai, que abandonou a sua mãe, e os traumas começam a ser revelados. Lobos do deserto reaparecem e Tommy tenta ajudar Mike dizendo que ele deveria tentar fazer uma manobra Schumann para explodir a mina em que estava pisando, ao invés de tentar atirar a esmo para espantar os lobos ou explodir uma mina como fez da primeira vez. Mike então prende as botas com a faca e começa a ser atacado pelos lobos. O que se segue é uma tentativa desesperada de se livrar dos lobos e da mina e ainda sobreviver. Quando amanhece, Mike está com a faca na mão e lobos mortos ao seu redor. Ainda lhe falta 7 horas para ser resgatado. Lembranças dele num bar com Jenny vêm à sua mente.
E quando ele está quase desmaiando, o homem do deserto reaparece, segura-o e ajuda-o a pisar firme na mina novamente. Ele mostra para Mike que também já havia pisado em uma mina e perdido uma perna. Conta que enquanto estava no hospital, estava com medo, mas uma música tocava dizendo: "Você deve seguir em frente." Quando o homem do deserto se vai, Mike tem uma nova alucinação. Paredes sobrem ao seu redor e uma porta à sua frente. Dessa vez ele ouve vozes. É seu pai e sua mãe, Rose. A cada lembrança é como se Mike pisasse em uma mina. Um clique pode ser ouvido. Mike agora se vê como uma criança e seu pai briga com ele por ele ter supostamente feito xixi na cama. Quando seu pai tenta batê-lo, Rose, sua mãe, entra na frente e apanha do seu pai. Mike é desafiado por seu pai que lhe soca no rosto e Mike acorda. Em uma nova lembrança, dessa vez num bar, Mike pisa e se ouve o estalo. O trauma com o pai o paralisava em decisões importantes. Mike briga e novamente acorda da alucinação com um soco. No deserto, Tommy reaparece, se despertando Mike para ver que a ajuda estava chegando. Mike se lembra de um momento em casa com Jenny, quando estavam brincando e logo começaram a discutir, e Mike é duro com ela. Ele acorda dessa nova lembrança e começa a trocar tiros com terroristas e sobrevive mais uma vez. Para ser levado ao quarto de hospital, onde sua mãe, quase morrendo, diz que ele deveria deixá-la partir e seguir em frente. Após sua mãe no hospital, ele em outra alucinação vê seu pai vindo ao seu encontro no deserto. Os dois conversam. O final do filme revela o motivo de tudo. Mike deveria deixar o passado para trás e seguir em frente. O resgate estava quase indo embora, quando Mike decide tirar o pé da mina e então nada acontece. Ele descobre então que em todo aquele tempo ele estava com o pé preso em uma latinha com um boneco dentro. E assim era o seu passado, sem nenhum valor para mudar o seu futuro, mas com forte poder para impedi-lo de seguir em frente. Ele estava com o pé preso não em uma mina, mas em uma lembrança. Uma lembrança que não deixava Marjane de verdade. Traumas, perdas ou tristezas do passado têm o poder de nos fazer parar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos Paulo dizendo em Filipenses capítulo 3, versículo 14, o seguinte: "Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus." Somos convidados por Deus a olhar para frente. Nós somos os seus soldados de hoje. Nós somos o seu povo eleito e raça eleita, mas sabemos que não estamos imunes das tristezas deste tempo. A presente vida pode até trazer para nós aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Acredite no que diz o Senhor para você. E ele diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Se você está com medo do fim, quando você tirar o pé da mina, quando você abandonar essa sua lembrança traumática, o que eu tenho para dizer para você é: o seu futuro está nas mãos de Deus.